Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. A live de hoje vai ser uma live sobre emoção contra a razão. Na verdade, são duas formas de ver a vida, duas formas de pensar. E a questão é a seguinte, não é quem é que vence, mas vamos entender digamos assim, o funcionamento de cada uma delas, a importância da emoção, a importância da razão, e aí a gente vai poder entender depois quem vence. Na hora que você tem que tomar uma decisão, que decisão você deve tomar? Você deve tomar uma decisão pensando na razão ou pensando na emoção? Como é que você deve levar em conta? Como é que surge a emoção? Como é que a emoção vem e brota? E a razão? Em que momento você pode confiar completamente na razão? Tem gente que diz que a gente deveria sempre, em todos os momentos, usar a razão. E se a gente fosse usar a razão, a gente iria usar o utilitarismo. Utilitarismo é uma teoria filosófica, né, uma linha filosófica, corrente filosófica, que diz o seguinte, que a gente sempre deve pensar no bem do todos, esse é o mais racional. Então, por exemplo, se você tem uma vida para salvar, em detrimento de 10 vidas, óbvio, você vai salvar essas 10 vidas em detrimento dessa uma única vida. Isso seria a ideia do utilitarismo. Mas aí entra outras questões filosóficas, que aí a gente começa a trabalhar com a emoção. E se essa única pessoa que você está ponderando fosse, por exemplo, o seu filho? Se fosse, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe. Então você já iria levar em conta outros aspectos. Então, nem sempre é tão fácil trabalhar essa questão de razão e emoção e saber quem é que vence, né? Na verdade, vamos começar com a questão da emoção, de onde vem a nossa emoção. Primeiro, a emoção vem do sistema límbico e ela tem uma função bem definida. Todas as emoções têm por objetivo inicial preservar a nossa vida. Esse é o primeiro objetivo. Então, por exemplo, o medo é uma emoção e o objetivo do medo é exatamente esse. Se você está diante de algum perigo, se você está diante de algum problema em que ele poderia te acarretar, por exemplo, dor ou até mesmo a morte, é óbvio que você vai evitar. E aí você vai sentir medo. Esse medo pode estar salvando a sua vida. Então, todos os sentimentos, eles têm com essa função, né, de nos preservar. Até mesmo o amor, por exemplo. Eu fiz uma live especificamente sobre o amor. Mas qual é a intenção do amor? É manter a nossa espécie unida. Então, se eu amo o meu semelhante, seja ele meu pai, minha mãe, minha esposa, por exemplo, meus filhos, o que vai acontecer? Eu vou querer estar cada vez mais próximo deles, eu vou querer estar vivendo com eles, vou querer cuidar deles. E isso vai ajudar a que isso preserve não só a minha vida, mas toda a minha espécie. Então, o amor tem também a sua função. Então, todos os sentimentos têm uma função. Mas aí entra o seguinte, nós éramos completamente instintivos e emocionais, isso lá nos nossos ancestrais. Mas aí nós construímos carros, casas, computadores, avião, o ser humano pousou na Lua. E aí, como é que fica essa questão da emoção? E agora, não precisamos mais da emoção? Nesse momento, a gente começa a tomar outras atitudes, até porque o ser humano ele começou a refletir sobre ele mesmo. E aí, quando ele reflete sobre ele, quero dizer assim, quando ele tem a capacidade de poder questionar o mundo onde ele vive, ele começa a questionar também as ações. E aí, vale a pena ser emocional? Vale a pena nesse momento agir sobre o impulso da raiva, por exemplo? Ou seria melhor esperar um pouco? Então, nesse momento, você começa a ter um embate entre a razão e a emoção. Eu estou explicando agora, daqui a pouco eu vou trazer isso para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Lembrando que todas as lives são participativas. Se vocês tiverem considerações, perguntas, vocês fiquem à vontade para poder formular qualquer pergunta durante a live, tá bom? Então, voltando, nós temos a emoção, que serve como preservação da nossa espécie, e aí nós estamos cada vez mais, à medida que os anos foram passando, desenvolvendo cada vez mais a nossa razão. O que acontece?
Quando nós paramos de ser nômades, nós, eu digo a nossa espécie, começamos a morar em casas, começamos a escrever em tábuas, deixar escrita, nós começamos a ter tecnologia, seja tecnologia para construir melhor, para plantar melhor, e aí nesse momento nós começamos a usar mais a nossa razão, nós começamos a pensar de forma mais objetiva, mais direta e muitas vezes até mais estratégica. E nem sempre a emoção é uma coisa muito estratégica. Por exemplo, uma das emoções que a gente tem mais, uma das emoções difíceis de controlar é a raiva. Porque o que acontece com a raiva? A raiva, ela é a emoção de ataque, aquela emoção de ataque ou defesa, né? Aquela emoção, digamos assim, quando algo te incomoda muito, você vai lá e age, muitas vezes por impulso. Então vamos lá, como é que funciona a raiva? Primeiro, como é que funciona todos os sentimentos? Vamos pensar nos sentimentos em si. Como eu falei, os sentimentos surgem do sistema límbico. Mas e aqui? E no seu dia a dia? O que faz você no seu dia a dia explodir de raiva? Vamos lá, todos os sentimentos, tá? Eles vêm do sistema límbico, mas racionalmente falando, hoje em dia, por exemplo, a gente tem um pensamento muito estruturado, a gente tem um pensamento muito complexo, e esse pensamento ajuda, hoje em dia, a formular o seu sentimento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, digamos assim, de baixa estima. Eu não acredito que seja uma boa pessoa, eu não acredito que seja um cara decente, ou eu não acredito que tenha potencial, eu me acho um cara ruim, vazio, por exemplo. E aí alguém vira para mim e fala: Arthur, não gosto de você. Como eu já tenho baixa estima, o que vai acontecer? Os meus pensamentos serão mais ou menos assim: puxa, por que ele não gosta de mim? Caramba, ninguém gosta de mim, bem que eu imaginei, tá vendo? Pô, é bem que eu gostaria que alguém gostasse de mim, como é miserável a minha vida. E aí eu vou alimentando esses pensamentos e aí eu tenho sentimento de tristeza. Eu tenho sentimento de tristeza em relação ao que ele me disse. Agora, vamos imaginar que eu tenho autoestima, tenho uma boa estima, eu me sinto um cara legal, eu gosto de mim. Eu gosto do jeito como eu sou, como eu me comporto. E aí alguém vira e fala: eu não gosto de você. Talvez o meu pensamento, por eu ter autoestima, e daí que ele não gosta de mim? Tô nem aí, né? Tô nem aí, eu me amo, eu gosto. Quem é ele? Ele não me conhece, não sabe quem sou eu, não tá dentro de mim para viver as coisas que eu vivi. Tô nem aí pro que ele acha ou não. E aí eu não ligo. Então veja que o sentimento, hoje em dia, ele está diretamente ligado à forma como você vê o mundo, à forma como você pensa, a própria raiva. Nesse mesmo exemplo, o cara que virou falando não gosta de você, poderia suscitar raiva. O que faria eu sentir raiva? O meu pensamento. Que desgraçado, filho da mãe, por que ele não gosta de mim? Pô, fiz tanto por ele, vai ver só, vou sair daqui, vou dar uma porrada nele, eu vou furar os 4 pneus do carro dele, enfim. Então, é esse pensamento que vai me suscitar a raiva, explodir de raiva. E aí entra aquela questão, veja bem, se o teu pensamento é que formula esse sentimento, quer dizer, se a gente está tão complexo ao ponto de que a gente pode pensar antes de sentir, de certa forma a gente pode até controlar os nossos sentimentos. Como é que a gente controlaria os nossos sentimentos? Controlando a forma como a gente pensa, a forma como a gente imagina as coisas. Então, algumas situações podem ser neutras, mas a gente vai dar um valor a elas. Por exemplo, digamos agora que eu ligue para minha esposa, para o celular dela, e o celular dela, por exemplo, cai na caixa postal. Eu posso virar e ficar assim: desgraçado, por que ela desligou o celular? O que está acontecendo? E aí, qual foi o sentimento que eu tive? Raiva. Eu posso pensar assim: poxa, será que ela não quer falar comigo? Por que ela desligou? Ela não me ama mais? E aí eu sinto tristeza. Eu poderia pensar: ela está com outro. É por isso que ela desligou o celular, ela está com outro. E aí qual foi o sentimento? Ciúme, por exemplo, tá? Eu sei que a minha esposa, né, ela não me geraria nenhum desses sentimentos ruins. Provavelmente, se eu ligar para minha esposa e eu não conseguir falar com ela, ou ela está fora de área, ou o telefone está desligado por algum motivo, ou ela não conseguir carregar, com certeza. Né? Até esse é o meu pensamento racional em relação a isso, mas é porque eu tenho certeza, eu confio muito na minha esposa. Mas esse é um exemplo. Eu posso simplesmente não sentir nada. Liguei, pô, deve ter acontecido alguma coisa, outra hora eu ligo. Coitado, de repente ficou sem bateria.
Veja como o pensamento gerou o sentimento. Então, de certa forma, hoje, a forma mais racional que a gente tem de pensar nos ajuda, inclusive, a poder controlar esses tipos de sentimentos, e inclusive até mudar a forma como a gente pensa, a forma como a gente se comporta. Está aí o trabalho do psicólogo. O psicólogo, ele trabalharia, por isso que eu sou psicólogo cognitivo-comportamental. Essa é a parte em que eu trabalho com a cognição. Eu trabalho com a forma como a pessoa pensa, exatamente, para a pessoa poder viver melhor. Muitas vezes a pessoa está vendo o mundo de uma forma cinzenta, quando o mundo que se apresenta na frente dele é pelo menos neutro. Não estou dizendo que seja colorido. Às vezes é um mundo neutro, não é bom nem ruim, mas ele vê de forma cinzenta e acaba sofrendo por conta disso. Agora vamos lá, né? Então, a gente já viu agora a emoção trabalhando com a razão, e aí entra aquela questão. Onde é que a gente deve ponderar? Como é que a gente deve fazer uma escolha? Como é que a gente deve viver a nossa vida? Respaldando a nossa vida na razão ou respaldando a nossa vida na emoção? Bem, primeiro, eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente que eu tive. Eu posso dar exemplos de casos, só não posso revelar a identidade nem nada, né? Eu posso usar estudos de caso como exemplo, só para vocês terem ideia. Então, eu tinha uma paciente que ela tinha um namorado. Um namorado de um mês, namoradinho de um mês. E ela era jovem, de 17 a 18 anos, e ela jogava vôlei muito bem. A Liga Nacional de Vôlei a convidou para fazer parte. E eu sei que ela ia fazer alguns treinamentos, ela teria que se mudar para São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei que eles iam proporcionar toda uma estrutura, quer dizer, era uma vida dela se abrindo e começando. E ela estava com o namorado. E aí o namorado dela virou e disse o seguinte: se você for para São Paulo, nosso relacionamento termina. Nunca mais quero saber de você. Aí o que ela fez? Ela tinha uma questão para pensar. Ela pensa na carreira ou ela pensa no amor? Razão ou emoção? Bom, por eu estar contando essa história, acho que você já tem ideia da escolha dela. Ela escolheu ficar com o namorado. E sabe o que aconteceu? Um mês depois, esse mesmo namorado terminou com ela. E ela perdeu uma oportunidade de toda uma vida. Tá, aí então vamos lá. Ela fez uma escolha através da emoção. E aí então é errado a gente escolher através da emoção? Aí o ideal seria escolher através da razão. Veja, algumas vezes, né, muitas vezes a emoção ela acaba sendo um véu que nos encobre. A gente não consegue ver as coisas direito à nossa frente. O próprio medo, por exemplo. Quando eu falei do medo, que o medo ele serve para nos salvar, para nos proteger, isso bem é verdade. Mas muitas pessoas têm medo de coisas banais. Ou então, por exemplo, o medo de fracassar, o medo de errar, o medo do desconhecido. Então agora vamos dar um outro exemplo, tá, de uma outra paciente que eu tive. Uma paciente minha, ela teve a oportunidade de ser promovida. Ela era tipo assim, balconista de uma empresa, e ela teve a chance de ser gerente. O pessoal gosta dela, viu a forma como ela trabalha e a convidou para ser gerente. E aí, o que acontece? Ela ficou com medo. E se eu não conseguir? E se eu não der conta? É muita responsabilidade para mim. E agora? E vão exigir demais. E se eu não conseguir, eu vou ter que ser demitida? E aí, o que entrou nesse momento? Medo. E aí, o que ela fez? Ela desistiu. E aí, veja bem, é uma das coisas que eu trabalhei com ela depois. O medo o fracasso é simplesmente uma das formas de você conseguir o que você quer, de você atingir o sucesso. Como é que funciona? Sempre que você tem um objetivo na frente, você vai ter pontos de fracasso ao longo do caminho, é natural. Então, sei lá, eu até dei esse exemplo uma vez, você está tentando um concurso público. Então, provavelmente você vai fracassar em várias provas até que você consiga, até que você atinja o seu objetivo, consiga passar num concurso público. Um outro exemplo, você está tentando um negócio próprio, você está querendo ser empreendedor. Provavelmente você vai ter muitos fracassos na hora de montar o seu negócio, até que o seu negócio vingue, comece. E que, é claro, cada fracasso vai ser um aprendizado. O erro, eu vou ensinar para cada um de vocês agora, né, para as pessoas que têm medo de errar, de medo de arriscar, uma fórmula de nunca errar na vida. E aí,
vocês estão prontos para ter essa grande revelação? Como nunca cometer um erro na sua vida, nunca mais cometer erro algum. É simples, é simplesmente nunca fazer nada. Se você nunca fizer nada, você nunca vai errar. Porque se você erra, significa que você está fazendo alguma coisa. Só erra quem faz. Então, se você está conversando com alguém, a pessoa, poxa, eu tenho cometido tantos erros na minha vida, no meu trabalho, é porque ele está fazendo muita coisa, ele está no trabalho, na faculdade. Então ele está errando porque ele está fazendo. E veja, a gente tem que errar. Eu costumo brincar o seguinte, que quando você nasceu, você veio com certificado, você veio com um papel, um documento dizendo o seguinte, você tem todo o direito de errar na sua vida. Então, a partir do momento que você nasceu, você pode cometer erros. Mas, gente, olha só, rapidinho, tá? Não cometam os mesmos erros. Uma coisa é você errar. Aí você vai lá, aprende com o erro e vai para uma nova fase e comete erros novos. Porque você, nós vamos errar o resto da vida. Então, podem errar à vontade, cometam erros, mas não errem a mesma coisa o tempo todo. Cometer um erro, peraí, por que eu errei? O que eu fiz de errado aqui? O que eu deveria ter mudado? Tá bom, aprendi. Nunca mais vou cometer esse erro. Vou cometer erros novos. Então, fiquem tranquilos que você que está me assistindo agora, você ainda vai cometer muitos erros ao longo da sua vida e isso é extremamente natural, tá bom? Tá, agora vamos para uma outra situação, né? A questão da razão. Como é que funciona a razão? A razão é uma forma, né, da gente poder estar vendo as coisas sem, digamos assim, o critério da emoção. Agora vamos lá, se a gente só usar a razão, a gente só vai cometer, quer dizer, a gente só terá as melhores decisões, a gente terá menos chances de errar? Aí depende. Porque, veja bem, nem sempre a gente tem que trabalhar com os dois binômios. Essa é a questão. Porque, por exemplo, você largar uma vida de luxo, uma vida, de repente, mais abastada para viver um casamento, por exemplo, racionalmente pode não fazer sentido, mas emocionalmente pode fazer todo sentido. Você está buscando essa liberdade, está saindo da casa dos seus pais, você está vivendo, se permitindo viver um grande amor, viver aquele amor que você escolheu. Você pode estar encontrando alguém que literalmente vai compartilhar toda a sua vida. Então, nesse momento, por exemplo, você tomar uma atitude simplesmente pela razão, pode ser uma coisa que vai te trazer infelicidade depois, que pode estar te trazendo sofrimento, porque nós não vivemos só à base da razão, ninguém é tão frio assim. Veja bem, você pode estar num trabalho extremamente frio, repetitivo e mecânico, onde você ganha muito, ou um trabalho até que você não é bem respeitado, mas você ganha muito. Sei lá, você é um executivo júnior de uma empresa tal, onde você sofre uma pressão enorme, o teu trabalho é muito desgastante, você volta para casa todo dia angustiado e você tem uma família para cuidar. Mas e aí você sempre quis viver dando aula de taekwondo, sei lá. E aí você abre uma academia e vai dar aula de taekwondo, você passa a ganhar metade do que você ganhava antes. Racionalmente falando, essa decisão não faz sentido. Por que ele vai largar um emprego, racionalmente, onde ele ganha, sei lá, ganha 20 mil, para ir para um emprego onde ela vai ganhar 10 mil? Mas emocionalmente falando, essa pode ser a melhor decisão da vida dele. Ele vai se libertar do estresse, vai ter uma vida mais tranquila, vai ter mais tempo para a família dele, vai poder viajar, desfrutar. Então, veja que nem sempre a atitude mais racional é a melhor, é a mais saudável para você. E aí entra aquela questão daí, poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer para tomar uma decisão? Em que momento eu escolho a razão? Em que momento eu escolho a emoção? Porque, por exemplo, você está sei lá, vamos imaginar que você esteja num relacionamento extremamente abusivo, onde o cara bate em você, o cara te espanca, te xinga, mas você, por algum motivo, o ama. Aí, vamos lá, né? Nesse momento, quando você escolhe a emoção para tomar uma decisão, você pode estar tomando uma decisão que pode acabar com a sua vida. Dependendo do quão agressivo ele seja, você pode estar colocando a sua vida e a vida dos seus filhos em risco.
Então veja que não é tão simples assim a gente tomar uma atitude, seja pela razão, seja pela emoção. Então veja bem, o que eu costumo fazer, o que eu costumo aconselhar os meus pacientes quando eu quero que eles tomem uma decisão e eles não sabem como tomar, ou se eles vão usar o critério da emoção ou o critério da razão. Como é que a gente vai fazer? Obrigado, a Alessandra comentou. Nossa, que visão de vida, de sucesso e sabedoria. Obrigado. E, gente, se vocês quiserem fazer perguntas também, comentar casos de vocês, para que eu possa estar comentando aqui também, fazendo a minha análise, fiquem à vontade, tá? Mas então, como eu falei, né? Como é que a gente faz para tomar uma decisão, seja ela racional ou emocional? Porque, veja bem, a melhor decisão não é necessariamente a decisão racional. Por exemplo, eu tive a oportunidade, e há alguns anos eu fiz isso, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, como garçom, mesmo formado, isso aí faz mais de 10 anos, tá, gente? Mas há mais de 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar como garçom nos Estados Unidos, e eu fui. E lá eu ganhava mais, lá não importa o trabalho que você faça, é muito mais respeitado. Eu senti uma diferença muito grande. Eles cobram, mas eles pagam por isso, eu quero dizer, eles valorizam quando você trabalha. Eu lembro, por exemplo, de coisas como, por exemplo, a minha função era uma determinada função. Eu não tinha que limpar determinado equipamento. Mas ali num dia eu fui lá e ajudei a limpar. O meu chefe valorizava. Puxa, Arthur, muito obrigado. Nossa, que legal. Poxa, eu gostei mesmo. Quando você fazia uma hora extra, você era bem valorizado. Então, era uma situação onde eles davam muito mais valor à sua mão de obra, muito mais do que aqui no Brasil. Entretanto, e eu estava muito bem, estava gostando muito de viver lá. Mas um ano depois, eu voltei e fiquei definitivamente. Eu até poderia depois tentar fazer um ability, que é quando você faz um curso, depois uma prova, para se tornar, né, o seu diploma aqui do Brasil passar a valer lá nos Estados Unidos, e aí eu poderia trabalhar como psicólogo lá, e aí, claro, minha carreira iria deslanchar, porque o valor médio de uma consulta é em torno de $100. E aí, por exemplo, sei lá, atendendo 5 pessoas seria $500 por dia, enfim, o psicólogo lá ganha muito bem. Então, racionalmente, eu deveria ter continuado minha vida lá. Mas um ano depois eu voltei. Por quê? Porque minha família estava aqui, meus pais estavam aqui, minhas filhas estavam aqui. Então, emocionalmente, eu quis voltar. E vou falar uma coisa, não me arrependo nunca de ter voltado. Foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Eu fiquei me estruturando, de repente eu não estou com tanto dinheiro quanto eu estaria se estivesse lá. Em compensação, eu me sinto completo, realizado, preenchido aqui. Então, foi uma atitude que eu tomei, foi uma decisão que eu tomei levando em conta o meu bem-estar emocional. Agora vamos lá, e isso é bem interessante, porque eu já trabalhei em dias em que, vocês sabem, né? Quem é meu paciente no hospital sabe que às vezes eu atendo mais de 30 pessoas por dia no hospital. E tem dias que normalmente eu saio um pouco cansado do hospital. Natural, né? Você vai atendendo, né? Existe um desgaste natural. Agora, uma coisa muito interessante. O meu desgaste é muito grande quando, por algum motivo, eu tenho algum tipo de aborrecimento, alguma situação muito aborrecida, muito desgastante lá, do que quando simplesmente é muito trabalho. O trabalho braçal, ele não é tão desgastante. Agora você pega e bota a pessoa num trabalho estressante, onde ele é humilhado, onde ele sofre perseguição, assédio moral, ele volta para casa destruído, detonado, parece que ele fez uma maratona. Por quê? Porque o desgaste emocional sempre é bem maior do que o desgaste físico. Então, vamos lá, como é que a gente faz para tomar uma decisão? Primeiro, vamos imaginar que eu tenha feito eu tenha feito uma besteira qualquer e aí eu preciso conversar com a minha esposa e pedir desculpa. A forma racional de pedir desculpa seria mais ou menos assim. Ou então até racionalmente seria não pedir desculpa, por exemplo, né, dependendo da situação. Mas a forma racional talvez seria dizer o seguinte, né? Dadas as circunstâncias, eu achei naquele momento que o melhor a ser feito era dessa forma. Mas eu percebi que você não gostou que eu fizesse dessa forma. Então, por causa disso, pro bem maior do nosso casal, eu estou pedindo desculpas. Que eu gostaria que você esquecesse do ocorrido e a gente voltasse a ficar como estava antes.
esse seria um pedido de desculpa extremamente racional. Eu entendi que racionalmente é melhor pedir desculpas, eu fui lá e pedi desculpas. Não é assim. Eu racionalmente posso entender que eu preciso pedir desculpas e usar ambos. Então, qual é a ideia? E aí entra a questão central da live. É ambos que a gente vai usar. Nós temos que usar tanto a razão quanto a emoção. E muitas vezes até ao mesmo tempo. Então, por exemplo, meu amor, eu te amo muito. Me sinto muito triste de ter feito isso. Eu sei que não foi o que a gente combinou. Eu realmente acabei naquele momento me excedendo, esquecendo do que a gente combinou. Você realmente me perdoa, porque a última coisa que eu quero na minha vida é te magoar. A última coisa que eu quero na minha vida é que você fique mal. O que eu quero, na verdade, é que nós sejamos felizes juntos para o resto da vida. Meu objetivo é fazer você feliz, assim como eu imagino que seja o meu. Então, você realmente me perdoa, eu estou muito arrependido. Eu vou me esforçar para não cometer esse erro novamente, porque eu te quero bem, porque eu te amo, porque eu quero viver o resto da vida com você. Então, esse segundo pedido de desculpas foi muito melhor, não foi? Por quê? Porque nesse segundo pedido de desculpas eu aliei a razão à emoção. Tá? Como eu falei, se vocês quiserem realizar perguntas, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Isso tem a ver com a dignidade, né? Sim. E a Margarete. Com certeza, estou exercendo uma função de chefia, mas é tanto estresse que sinto falta da minha antiga função. Aí entra uma questão, eu lembro quando antes de eu fazer a faculdade, eu trabalhava num hotel, e eu recebia o convite de me tornar chefe, né, subgerente. E aí, vamos lá, claro que isso, eu fiquei envaidecido, óbvio, né? Na emoção eu deveria aceitar na hora. Por quê? Porque primeiro, a minha emoção de vaidade foi, caramba, eles estão me valorizando, olha o quanto eles estão gostando de mim, olha o quanto eles estão percebendo o meu esforço, olha como eu sou bom. Eu deveria aceitar, fora que o cargo de subgerente, olha só, eu, subgerente, eu vou botar um tag, né, diferente aqui, eu vou ser mais valorizado, que bacana. Legal, isso emocionalmente me encheu os olhos. Agora vamos lá, racionalmente falando, seria o seguinte, eu ia ter um aumento no salário de apenas R$200, eu teria que ser o primeiro a chegar, o último a sair, qualquer problema que acontecesse no meu setor seria responsabilidade minha. Provavelmente eu teria que ser chamado para trabalhar sábado ou domingo em alguns momentos. Eu poderia ser acionado em casa a qualquer momento para resolver qualquer problema da empresa. Então veja bem, emocionalmente valia muito a pena. Racionalmente não. Por R$200 eu ter todo esse aborrecimento, pelo contrário, eu pagaria R$200 para não me aborrecer com nada. Eu agradeci muito. Eu usei um pouco dos dois, eu agradeci muito, falei que eu fiquei realmente honrado com o convite, eu gostei mesmo de ter sido convidado, mas eu ia declinar do convite, né, por conta que eu não tinha aquele tempo, enfim, né, para poder estar me dedicando àquela promoção. Então, veja bem que as duas coisas andam juntas. E aí, vamos lá, como é que a gente faz para tomar uma decisão? A gente escolhe a razão ou a emoção? Ou então, como é que a gente faz para optar pelas duas? Seja qual for o teu vamos lá, você tem que escolher entre duas universidades para isso. Você passou no vestibular ou no Enem, em duas universidades, você tem que escolher entre as duas. Como é que você vai fazer? A minha sugestão é sempre fazer o seguinte, você olhar os prós e os contras de cada uma das opções que você tem em mão. Então, por exemplo, essa faculdade é mais perto, é mais próxima, mas eu sempre sonhei em estar estudando lá. Mas essa aqui que é mais próxima também é mais barata. Mas aquela ali, poxa, vai me dar nome. Enfim, aí você vai pensando aquelas coisas. E é claro, você vai colocar o peso. Então, por exemplo, um sentimento, é o meu sonho estudar lá. Talvez esse peso seja muito grande. Então, de 0 a 10, você bota 10. É um sonho estudar naquela faculdade. Mas aquela faculdade que está perto, ela é mais próxima, é mais barata, ela também dá um nome bom, vai me facilitar na hora que eu sair do trabalho e ir para a faculdade, da faculdade para casa. Eu vou economizar muito dinheiro com transporte, vou economizar tempo, vou economizar esforço, enfim, né, vai ser uma qualidade de vida melhor, vou ter mais tempo para estudar para a própria faculdade, para depois tentar um mestrado. Então, de repente, essa aqui tem várias questões pequenininhas
né, que vale 1 ponto cada uma, mas sendo que são todas racionais, e nessa tem 10 pontos emocional. É o meu sonho estudar lá. Então nessa hora, digamos que você tenha, essa é só uma ideia, tá, pra gente tomar uma decisão, mas tenha 8 pontos racionais, mas o 10 daqui é o meu sonho. Estudar nessa faculdade sempre foi o meu sonho. O 10 venceu esses outros 9, e aí você vai e estuda, apesar de ser um pouco mais distante, de você fazer um pouco mais de esforço e juntar um pouco mais de dinheiro, você está realizando o grande sonho da sua vida, que é estudar naquela universidade. Então a ideia é sempre a gente fazer esse balanço, né? E não tem. Por quê? Porque não tem escolha melhor ou pior, né? Tem a mais adequada. E aí sim a gente vai ponderar sim os nossos sentimentos. Por quê? Porque vai que eu escolho aquela faculdade por toda aquela comodidade que eu falei antes. Entretanto, eu fico infeliz, angustiado, não consigo nem estudar direito, os professores todos lá falando e eu não ouvindo, e pensando, puxa, eu podia estar naquela universidade que eu queria. Como? Que oportunidade que eu perdi? Era o meu sonho. Então você pode passar por 5 anos, né, daquela universidade, extremamente angustiado, sofrido, porque você não realizou seu sonho. Enquanto que você pode estar, né, de repente, como dizem meus pacientes adolescentes, amarradão no ônibus, indo, levando 1h30 para chegar na universidade que você considera a universidade dos seus sonhos. Então, qual é a conclusão que eu chego aqui? A emoção, em partes, é o nosso também sistema instintivo. E a gente não deve ignorar o nosso instinto. A gente não deve ignorar, muitas vezes, alguma percepção. Sabe aquela sensação de que alguma coisa pode dar errado aqui, tem alguma coisa estranha, não há? A gente não deve ignorar isso. Muitas vezes é porque a gente realmente, nas entrelinhas, percebeu alguma coisa. Sabe aquela coisa do tipo, aqui ficou um clima estranho, vou sair daqui, aí você sai e aquele local foi assaltado, logo depois que você saiu. Então não ignorem as suas intuições. Veja, não se deixem dominar pelas emoções, mas ambas se complementam. Então, uma decisão, por exemplo, por exemplo, a minha decisão de casar, né? A minha decisão de casar foi muito mais emocional do que racional. Por quê? Porque eu amo minha esposa, que eu quero viver com ela, porque todos os momentos em que eu estou do lado dela, eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, é muito agradável, nós temos muita afinidade. Então, o que acontece aqui? Quando eu escolhi casar com ela, a escolha, óbvio, foi muito mais emocional do que racional. Naquela hora eu não pensei tanto, as despesas, isso passou pela minha cabeça, mas eu pensei, não, a gente dá um jeito, eu consigo trabalhar dessa forma, e logo a pandemia vai estar acabando, as coisas vão melhorar. Então, eu levei muito mais em conta o emocional, e eu estou muito feliz. E desde que eu me casei, né, que já fazem 3 meses, né, se contar com o tempo de namoro faz bem mais, eu tenho vivido muito feliz, eu tenho vivido muito bem. E é uma felicidade que não tem preço. Mas qual foi o critério que eu usei? O critério emocional. Para mim, emoção, isso me faria bem. Então, veja bem, os dois lados andam juntos. É claro que ela tem emprego formal, já tem emprego formal, nós estamos equilibrados, então foi uma outra situação. Talvez você querer casar com uma pessoa, você estando desempregado, a pessoa também desempregada, você tem uma estrutura estável e vai partir para uma estrutura completamente perdida, desconhecida, completamente assustadora e de privação mesmo, talvez seja melhor, racionalmente, vocês esperarem um pouco para que vocês possam se empregar e aí depois estarem podendo entrando. Eu queria também mandar um beijo para minha enteada que acabou de entrar, Maria Luísa, tá? Entrou aqui assistindo a minha live. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem estar formulando essa pergunta, tá? Eu já vou começar a fazer as considerações finais. Então, gente, primeiro, não pensem que a razão... A gente deve escolher a razão em detrimento da emoção e vice-versa. Ambos são importantíssimos para a gente tomar uma decisão na nossa vida. Nós não somos robôs, então uma decisão inteiramente racional pode estar te levando a uma vida não tão feliz e entendendo a felicidade como estar se sentindo bem consigo mesmo agora. Isso seria a ideia de felicidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E não devemos abandonar a razão também, porque
a razão pode estar nos fazendo ver coisas que a emoção não está. Então, qual é a ideia? Nós usarmos ambos. Nós, de repente, tentarmos, na hora que tomarmos a decisão, fazermos alguma coisa, pensar em ambos. Antes de você explodir de raiva, pensa o seguinte: a minha explosão de raiva vai me ajudar a conseguir o que eu quero ou vai ser um tiro no meu pé? Eu vou estar, por exemplo, me prejudicando se eu explodir de raiva? E aí talvez seja mais racional naquele momento você se controlar, você não explodir, você não sair fazendo o que você acha que tem que fazer só porque alguém pisou no seu calo. Tá bom? Então, gente, mais uma vez, se vocês tiverem mais uma pergunta, né? Vocês têm ainda alguns minutos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, aqueles que participaram. Eu gostaria de lembrar, né, que aqui na descrição do Instagram tem algumas informações sobre o livro que eu publiquei, A Descoberta. Tem também informações sobre o meu site, os cursos que eu vou estar divulgando no site. Quero que vocês fiquem à vontade para poder estar olhando, tá bom? Então, gente, um abraço para todos vocês. Essa live vai estar aqui disponível no IGTV, se vocês quiserem assistir ou divulgar. E um ótimo final de semana para todos vocês, tá bom? Um abraço e até mais.